Oi pessoal, tudo bom? Hoje nós estamos na praia de Camburi. Você está parando por quê? Porque você parou. Então vamos andar. A gente vai mostrar agora a entrada dessa pousada que a gente gostou demais. A gente, aliás, não é a primeira vez que a gente veio aqui. A gente descobriu essa pousada também na época da pandemia. Que a gente estava doido para sair de dentro do apartamento. E aqui é muito interessante porque são chalés separados. Ela é bem espalhada, então na época da Covid era bom porque a gente não se expunha de fato, né, ao contato com outras pessoas. Então foi super prático, inclusive a gente na época alugou um chalézinho que tinha até uma mini cozinha, né, a gente trouxe comida, então não precisava nem depender de restaurante, desse tipo de coisa, para poder realmente ficar isolado. Você está parando por quê? Você parou. Então vamos andar. Aqui é assim, né? Vocês veem que a gente não ensaia. Vai aos trancos e barrancos. Eu vou virar para cá a câmera para vocês verem como é que ela é. A gente até ficou, acho que foi naquele chalezinho ali, ó. Deixa eu virar aqui, ó. Foi nesse... Ó, vocês estão vendo? São vários chalés, simpático mesmo. Acho que a gente ficou nesse 3 aqui da outra vez. Ele tem até um varal atrás, você pode estender uma rede aí na entradinha. E pode lavar sua roupa, se precisar, né? Não tem onde pendurar, coisa né? que a gente está fazendo aqui, porque a gente está acostumado a lavar roupa, mas não seca. A gente esqueceu que aqui não seca, porque é muito úmido. É muito úmido. Como você chama? Vânia. Vânia, dá um oi aqui que a gente está fazendo um vídeo com a Vânia que trabalha aqui, ó. Ela que ajuda e arrumou nosso quarto hoje, muito gentil, muito simpática. Obrigada. Faz tempo que você trabalha aqui? 12 anos. Ah, é? Nossa. E é legal. Você mora onde? Baleia Verde. Na Baleia? É na Baleia praia Verde. da Baleia. Não, Baleia Verde. Onde que é? Do outro lado. Aí tem a baleia, a praia Aham. e tem o outro lado. Quando você atravessa a estrada. Isso. Pro lado de lá, do sertão, do morro. Isso. Ah, tá legal. Obrigada, hein? Tchau. Obrigado. Então, vocês viram essa situação. Ela trabalha aqui e mora do lado de lá da estrada. Eu nem sabia que ela chamava Baleia Verde. Também não. Ó, então acho que foram bairros que foram sendo formados, né? Comunidades. Com a saída dessas pessoas do local de onde eles eram originários. Exatamente. Eles se transferiram para esses lugares e criaram comunidades. Exatamente. Quando a gente passar na estrada, a gente vai gravar um pouquinho para vocês terem uma ideia do que é. Mas, enfim, nada que... É a história que a gente conhece, mas nada que tire a beleza desse lugar, que é muito bonito mesmo, né? E o nosso quarto é ali, ó. Agora a gente não está no chalézinho, a gente está num apartamento que fica ali, ó. Atrás, ali naquela janelinha da Cadê ponta. lá? Cadê o cinzeiro? Ai, nem fala. Ó, é bem bonito. E a rua que a gente estava passando é aqui, ó. É atrás desse muro. A gente foi até o fim dessa rua aqui e pegamos uma outra rua. Travessa, aquela que não entra o carro. Então é isso, ó. E aqui tem muito espaço para criança também. Tem espaço para fazer ginástica, exercício. Aí depois você mostra eu lutando boxe. Então, gente, esse aqui é o caminho que vai dar lá na praia. Estamos estreando aqui nosso novo microfone, que eu tenho certeza que vai deixar a qualidade do áudio bem melhor. E aqui, como vocês podem ver, continua
essa quantidade de vegetação muito característica da Mata Atlântica. Vamos caminhar aqui. Em alguns minutos estaremos vendo o mar e as areias da Barra do Saí. Antigamente era uma região habitada por caiçaras, na sua grande maioria pescadores, que tiravam o fruto do seu trabalho com as mãos e com redes, as redes aquelas artesanais. E é isso. A gente segue em frente e mais alguns minutos estaremos chegando na praia. E aí vocês vão observar a beleza que é a região, o mar e céu somando-se no mesmo horizonte. Então esse trecho é muito característico, é muito engraçado. Ele tem uma característica própria, porque tem esses grafites e esses desenhos que são bem interessantes. Olha só, que legal. É bem interessante aqui. Estamos chegando na praia de Barra do Saí, olha só como é que é o lance. É assim. Tá? Saia daí, deixa eu tirar aqui. Aqui a chegada é mais bonita, ó. Né? Tem esses brinquedinhos aí para as crianças. Tem playground aqui. Tem playground em todas as praias hoje, né? E são é sempre um espaço legal, bem conservado, razoavelmente bem conservado, olha só. Legal, vamos ali na barra da Bruna. Aqui é a ponta da praia, da Barra do Saí. Essas coisas no chão. Aqui tem o mercado, mercadinho. A gente compra algumas coisinhas. Tem bastante coisinha aqui. Enfim, tem bastante coisa aqui. O que faltar na prateleira. Bebidas. Refrigerantes. Carvão para quem for fazer aquele churrasco. Utilidades domésticas. Aqui as famosas sandálias havaianas. Gente, olha que máximo, o orelhão. Vou ligar pro Putin. Presidente Putin, как дела? Dá. Amanhã é amanhã. Amanhã, que bom. Opa. Ok, valeu. Vamos sintonizar a rádio.
Esse aqui dá pra descobrar. Alô? É Gonê? Esse é o procurador? Boa tarde, procurador. Boa tarde. O senhor vai bem? Sim, aqui é Thelma. O senhor não me conhece, infelizmente. Infelizmente pra mim, é claro. Sim. Não, eu tô ligando pra saber se o senhor vai resolver essa coisa aí da denúncia hoje, amanhã. Vai demorar muito? Porque, inclusive, eu tô aqui no orelhão. O senhor sabe o que é isso? Orelhão. Pois é. Não vai demorar. Ah, o senhor não quer falar? Tudo bem, eu entendo. Mas se eu for rápido, a gente agradece, viu? E logo. Para o senhor também, para toda a sua família. Adeus. Passiva. Aí, gente, enquanto a notícia que nós estamos esperando não sai, você pode praticar um esporte aqui. Descarregar toda a sua raiva e sua emoção concentrada. Vale a pena, viu? Peraí que eu... Olha o jab, olha só o jab que tá dando. Nossa, vai machucar a mão. Pronto, matei. O pessoal pode se esticar um pouco, colocar os ossos no lugar e com bastante natureza. Como vocês podem bem assistir neste vídeo. Este é o rio Saí. E que rio é este? Este é o rio Saí. E este aqui é o restaurante que a gente vai jantar. É um restaurante chique. Tá me dando um pouco de medo, porque é um pouquinho caro, mas a gente vai dizer para você se vale a pena vir aqui. Se valer a pena, se for bem gostoso, compensar, aí a gente diz o nome do restaurante. Mas o lugar é muito bonito, a gente veio mais pelo lugar. Tem lá parquinho para criança, todo lugar aqui tem lugar para criança, tem playground. Tem um dietissado. Aí está o parquinho. Aqui é uma extensão lateral do espaço. E frutas vermelhas, esse banoffee que é de banana, né, com qualquer coisa, manga com maracujá. Ai, que é cumaru? Cumaru é a baunilha brasileira. Sério? É mesmo? Ah, deve ser gostoso. Acho que eu vou esse. pegar um desse macadâmia com A cumaru. gente tá... Então, hoje a gente decidiu ir para outra praia, para Camburi, que é pertinho. Tem muitas outras praias bonitas aqui perto, a Maresias, tem a Barra do Una, tem a Praia Preta, que é uma praia linda, uma praia fechada até para carro. Mas acontece que a gente não vai a todas essas praias como a gente pretendia, porque como vocês viram no vídeo anterior, a gente sofreu um pequeno acidente e estamos sem retrovisor no carro. Então a gente não achou muito prudente ficar andando pela estrada, né? Então a gente veio só até aqui, Camburi, para variar um pouco.
Oi pessoal, tudo bom? Hoje nós estamos na praia de Camburi. É uma praia bem diferente da praia da Barra do Saí. Ela é mais agitada e venta bastante. Então eu vou ver se eu ligo aqui o supressor de ruído. Consigo diminuir um pouco. Mas está fazendo um dia muito bonito. Não dá para perceber, né? E o que mais eu posso dizer? Venta muito, né? Eu não sei se o supressor de vento está funcionando. Agora tá. Agora eu cortei o supressor do ruído. Bem legal aqui, né? Aqui no canto da praia. Legal, umas ondinhas. Aqui é um lugar que tem surfista. E muita gente vem praticar o surf, que a onda é forte e possibilita que a pessoa pratique esse esporte, que é um esporte muito bonito. Eu nunca andei nem de patins, quanto mais de surf, prancha de surf, no máximo fazer um jacaré no peito. Aqui é a cadeira do salva-vidas, ele não está aqui na cadeira, mas com certeza ele está na praia, em algum local. Lá no fundo as ilhas embelezam muito a paisagem do local. Tem muita onda. Aqui tem pessoas que pescam. Tem locais que dá para a pessoa pescar, jogar um anzol na linha e tirar algum peixe. Aproveitando aqui a oferta que a natureza faz. E é isso. Eu sigo caminhando aqui pela praia, aproveitando o sol que está fazendo hoje. Aqui está fazendo muito sol, um sol bem forte. E tem que usar protetor solar, não pode esquecer do protetor solar, senão você fica numa situação lamentável. E vou para a barraca, e nessa hora eu vou dar uma caminhada para a barraca e tomar uma caipirinha para dar uma sedimentada no sangue. Olha o coelho.
entrando no mar. Ele falou assim, ah, não vou entrar agora que tá cheio de gente. Olha como tá cheio de gente. Nossa, lotado. Cheio de gente. Nem sei se vai achar um lugar para poder afundar. Jesus. E vai, ó, cheio de gente, ó. 1, 2, 3, 4 gentes e mais 2 gentes. Pronto, lotada a praia. Não tem nem lugar para entrar na água. Vai, afunda, santo, afunda. Mergulha, coragem. Ai, que medo. Essa praia tem bastante onda. Estamos aproveitando aqui para tomar um pouco de sol e tomar um pouco de sal do mar. Então, gente, o lance aqui no Camburi é o seguinte. Você aluga uma barraquinha dessa aqui, com umas cadeirinhas. E vou mostrar para vocês o cardápio, ó. É assim, uma cerveja, como essa Heineken aqui, por exemplo, é mais ou menos, é R$15. Aí uma batata frita, simples, batata frita é bem grande o prato, mas R$55. E para poder ter uma barraquinha dessa aqui que o cara vem e monta para você, aí ele dá essas cadeirinhas limpinhas, bonitinhas. Isso aí você tem que consumir R$100, o que nós acabamos de ver que não é muito difícil. Porém, a gente não aguenta mais comer e nem beber, então vamos embora assim mesmo. Agora, é legal porque realmente essa praia não tem sombra para você ficar debaixo ali no cantinho, ó. Ela é uma praia bem aberta, não tem assim chapéu de sol, lugar para você se resguardar do sol, né? Então, é o seguinte, pagamos 100 conto por esse acampamentozinho aqui, né? É mesmo, Fonses? Mas foi bom, né? Tá bom, foi bom. É, e a água é essa daqui, o mar é bem mais tenso, mais nervoso, e cheio de buraco. Aliás, tem um pedaço ali que ninguém pode entrar, que parece que é perigoso, né? Tem correnteza, e tem correnteza mesmo, porque eu nadei aí uns 5 minutos e não saí do lugar. Então, eu acho que bem forte, a pessoa tem que tomar cuidado. Mas é isso, é legal. Agora já deu, vamos embora, né? Vamos embora. É isso. Tchau, gente. Tchau. Aqui, ó. Aqui é a comunidade que mora pro lado do morro, né? Pro lado ao contrário ao da praia. Então dá pra ver que já tá subindo o morro. Foi aí, aliás, por aqui que aconteceu aquela catástrofe no verão passado, se não me engano, né? Que o morro deslizou, as construções vão subindo o morro afora, vocês estão vendo ali no fundo? E não tem segurança nenhuma, nem planejamento urbano algum, né? Então a coisa vai indo e despencou o morro, um monte de gente ficou sem casa aqui, um monte de gente ficou desabrigada e outras pessoas sofreram acidentes, perderam tudo que tinham. Como a gente falou no vídeo anterior, a Rio Santos, que é essa estrada onde a gente está passando agora, ela dividiu todas essas comunidades em 2 partes, né? Então ficou uma parte que mora perto do morro, do sertão, como a gente chama aqui, e a parte mais valorizada comercialmente, mas turística, que é a parte que fica perto da praia. Então agora a gente vai mostrar, a gente está mostrando aí nessa nosso retorno como é que é o lado de lá, ou seja, o lado das pessoas que vivem no sertão, na parte do morro, né? E a gente sabe que a natureza não perdoa, né? Rio Santos não foi exatamente um projeto que respeitou ou que levasse em consideração os aspectos das comunidades locais, os seus hábitos, costumes e mesmo a natureza da região. Então, o que resulta disso
é uma ocupação desordenada e uma falta de planejamento urbano. Então a gente vê que tem deslizamentos no morro a cada vez que cai uma tempestade mais forte. E tem essas tentativas de muros de contenção, como vai aparecer um pouco por aí, assim, uma barreira de concreto, né, que se pode ver, mas é claro que isso é uma solução paliativa e não resolve os problemas estruturais e a precariedade da moradia das pessoas. Como a Vânia, com quem a gente conversou lá no hotel, que trabalha do lado de lá da estrada e vem todo dia para sua casa do lado de cá. Ou seja, é essa situação que a gente tem e essa condição dos prestadores de serviço dessa região.